coordenado por monarquista, curso da Brasil Paralelo, forma professores de história para ensinar o quê, né, gente? Negacionismo, né? Vamos ver juntos. O curso foi aprovado pelo MEC no governo Bolsonaro e é coordenado pelo ex-presidente da Biblioteca Nacional. Reportagem da Amanda Aldi na Agência Pública. No final de 2023, eu me matriculei no curso à distância EAD de licenciatura em História do Centro Universitário Ítalo Brasileiro. Aprendi noções de História do Brasil e do mundo, historiografia e até alguma coisa de psicologia e matemática, como é comum em outros cursos de História. A diferença, porém, é que o meu curso é uma parceria com a produtora de extrema-direita Brasil Paralelo e é coordenado pelo bolsonarista e monarquista Rafael Nogueira, que foi presidente da Biblioteca Nacional entre 2019 e 2022, durante o governo Bolsonaro. Quando a formação começou a ser oferecida em parceria com a Brasil Paralelo em 2022, a ligação com a produtora foi anunciada na página que divulgava o vestibular. Ela estava no ar até semana passada, mas foi removida após a nossa reportagem entrar em contato com a universidade. O texto pedia a inscrição, trazia no pé da página o aviso que o curso tinha um apoio da Brasil Paralelo, meus caros e minhas caras. Essa aqui é a página do curso, que depois, antes de mudar. Somando-se ao cenário da educação brasileira e à real necessidade de educadores competentes e comprometidos em prol da qualidade da educação, a Brasil Paralelo, em parceria com o Centro Universitário Ítalo Brasileiro, oferece o vestibular especial de licenciatura em História, dizia a página, próximo à logomarca da produtora. Hoje, o site do curso não traz nenhuma menção a Brasil Paralelo, mas a ideologia conservadora, marca da produtora, aparece em toda a base curricular do curso, que cita entre seus diferenciais o de não omitir a visão cristã da história. Apesar da ausência do nome da produtora nas divulgações mais recentes, funcionários do Centro Universitário Ítalo Brasileiro afirmaram à reportagem que o conteúdo das disciplinas foi feito em conjunto com a Brasil Paralelo. O conteúdo das disciplinas e os professores muito ligados diretamente a Brasil Paralelo também são os mesmos. De fato, o teor das aulas é muito parecido com os documentários, vídeos, materiais e outros tipos de conteúdos veiculados pela produtora. A Brasil Paralelo afirma que tem como propósito resgatar os bons valores, as ideias e sentimentos nos corações de todos os brasileiros, que busca a pluralidade de opiniões e tem como valores inegociáveis a verdade, a união e a diplomacia, entre outros, mas o conteúdo produzido por ela propala ideias conservadoras, negacionistas e de desrespeito às minorias. O curso foi aprovado pelo MEC em 2019, mesmo ano em que Rafael Nogueira passou a presidir a Biblioteca Nacional, o que significa que todos os que concluem podem dar aulas de história para estudantes da educação infantil e ensinos fundamental e médio. Por que isso importa? O curso de licenciatura em História, ligado ao Brasil Paralelo, forma professores de História com visão cristã, aprovado pelo governo Bolsonaro quando o coordenador era o presidente da Biblioteca Nacional. O curso defende, por exemplo, a atuação dos jesuítas contra indígenas, que os reis eram enviados divinos e as cruzadas eram promovidas pela Igreja Católica, foram algo necessário. Em nota, o MEC afirmou que o curso funciona de acordo com as diretrizes curriculares nacionais vigentes à época do reconhecimento e que as instituições têm um prazo de 2 anos para se adequarem às novas normas, ou seja, pode ser que eles percam aí a chancela do MEC. Só um minutinho, gente. Vamos seguindo aqui, meus queridos e queridas. Procuramos também o Grupo Ítalo, o coordenador do curso Rafael Nogueira e a Brasil Paralelo, mas não obtivemos resposta até a publicação dessa reportagem. O espaço permanece aberto. Manuel fez essa contribuição aí à Folha Democrata, gente. Vamos lá, pinga Pix, e vamos fazer bem o nosso trabalho. Com crescimento de 700% entre 2012 e 2022, os cursos de EAD atualmente formam 6 de cada 10 professores no Brasil. No fim do ano passado, entidades como os Todos pela Educação e a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência pediram ao governo federal medidas urgentes na regulação da educação à distância para a formação de professores. Levantamento feito por eles mostra que os cursos EAD têm notas menores
e maior evasão do que os cursos presenciais. Dancinha na aprovação. Para entrar no curso, eu não tive que gastar muita energia. Havia duas opções: enviar o diploma de graduação ou escrever 800 caracteres, cerca de 2 parágrafos, sobre o tema Consequências da Pandemia. Optei por mandar o texto que pedi para o ChatGPT escrever. Assim que enviei, eu fui automaticamente aprovada. Apareceu na tela um GIF da dança característica do Carlton, personagem do seriado Fresh Prince of Bel-Air. Que absurdo, que doideira. Conheça a Ítalo, né? Quase não há contato com os outros alunos do curso, exceto em um fórum, onde é possível tirar dúvidas com um tutor. Não dá para saber, portanto, se os demais estudantes procuraram o curso por conta do seu viés ideológico ou se matricularam desavisados sobre o seu conteúdo. As mensalidades são acessíveis e custam menos de R$300 e o ritmo de estudos é bastante tranquilo. Há uma disciplina por mês, com alguns poucos vídeos e exercícios. As aulas são assíncronas, cada aula é oferecida por um professor e ficam disponíveis no sistema. O professor tem liberdade sobre o número de vídeos e a duração de cada um deles. Assistindo às aulas com alguma atenção, não é difícil ser aprovada. Ainda não está claro como o curso continuará sendo oferecido nos próximos semestres, já que o Ministério da Educação determinou recentemente que os cursos de formação de professores têm um limite de 50% de tempo à distância. Este é 100% à distância. Como é que é, Manuel? É nessas horas que salta essa veia legalista quase ingênua do PT, arriscando um estrago fenomenal ao processo democrático. Dá nervoso mesmo, né, meu caro? Dá um nervoso complicado. Vamos lá, gente. Faltam 55 pilas. Vamos ajudar aqui a Folha Democrata, meus queridos. As regras não afetam quem já está matriculado, mas passam a valer para novos ingressantes. Coordenados por monarquistas e olavistas. O curso é coordenado pelo autodeclarado monarquista Rafael Nogueira, que foi presidente da Biblioteca Nacional entre 2019 e 2022, durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Até ser escolhido para gerenciar a mais antiga instituição cultural brasileira, Nogueira era conhecido apenas como discípulo do falecido guru Olavo de Carvalho, a quem homenageou com um busto na sua casa e com quem compartilha, segundo ele mesmo, o gosto pelo tabaco e pelos cães. Nogueira também ministra cursos oferecidos na plataforma Brasil Paralelo. Em um deles, batizado de Titãs da Civilização Ocidental, ele fala por mais de 11 horas sobre alguns dos maiores autores da Grécia Antiga à modernidade brasileira. Outro curso oferecido por ele, O que a Amizade, ensina como fazer bons amigos. Esse aí é o Olavete, que dá esse curso. Os outros professores têm perfil parecido com os de Nogueira. O vice-coordenador Armando Alexandre dos Santos é autor do livro Tudo o que você precisa saber sobre a monarquia no Brasil e é chamado de veterano monarquista e antigo amigo da família imperial brasileira, além de ser especializado em história militar e autor de livros religiosos. Tomás Juliano é colaborador de documentários da Brasil Paralelo e escreveu o livro Desconstruindo Paulo Freire. Os demais professores também deixam claro que seguem o mesmo script, se apresentam como católicos, professam ideais conservadores e flertam com a filosofia, entre aspas, de Olavo de Carvalho, o guru do bolsonarismo. O curso de História de da Ítalo, em parceria com a Brasil Paralelo, foi autorizado pelo MEC em 2019, o primeiro ano do governo de Jair Messias Bolsonaro, e tem permissão para abrir 1.000 vagas por ano. Na minha turma há 150 alunos, mas novas pessoas podem entrar periodicamente. O curso recebeu nota 4 em conceito de curso, na qual técnicos do MEC avaliam sua estrutura e plano pedagógico, mas no conceito preliminar de curso, CPC, uma nota que considera o CC junto com desempenho de alunos e qualificação de professores, o curso recebeu nota 2, considerada insatisfatória. Cursos com nota 1 e 2 devem obrigatoriamente receber uma visita dos técnicos do MEC para uma reavaliação. Cadê o MEC, hein, Lula? Cadê o MEC aí para todo mundo acompanhar? Professora Jaqueline, seja bem-vinda, queridos e queridas. Faltam 55 pilas de superchats ou pix.
Ajudem a Folha Democrata a continuar existindo, meus queridos e queridas. Ajudem aqui um pouquinho. A gente fecha a nossa meta. Quem mandar 80 no Pix ganha um curso muito bacana de roteiro, que esse não é da Brasil Paralelo. Procurado MEC informou que a supervisão da educação superior decorrente de indícios de deficiência de qualidade é realizada em instituições e cursos de educação rotineiramente. A nota explica que, se há índices insatisfatórios de qualidade, a instituição tem a chance de sanear as deficiências constatadas por meio de abertura de processo regulatório. Caso isso não aconteça, pode ser feito um protocolo de compromisso e, apenas se ele não for cumprido, é iniciado um processo de supervisão propriamente dito, em que a instituição apresentará suas razões e providências instrutórias são adotadas para que, ao final, seja aplicada a penalidade ao curso, que pode configurar uma redução de vagas autorizadas e até mesmo na sua desativação. Projeto Mecenas. A proximidade entre a Brasil Paralelo e o Grupo Educacional é notória. O Centro Universitário faz parte do Projeto Mecenas da produtora, uma iniciativa de empresas e pessoas físicas assinantes pagam por outras assinaturas, que são distribuídas de graça para algumas instituições sociais e de ensino. Além da Ítalo, o Projeto Mecenas também tem como parceiros a Faculdade da Polícia Militar, o G10 Favelas e o Colégio Lício Santo Amaro, que também pertence ao Grupo Ítalo. Em 2022, a universidade foi uma dos primeiros lugares em que exibiu o documentário Fim da Beleza, da Brasil Paralelo, que fala sobre o Brasil ter supostamente se afastado dos valores tradicionais da beleza. Os retores também participaram de uma sessão especial da exibição do filme A Oficina do Diabo, que seria a primeira obra de ficção da produtora, mas teve a sua estreia adiada por tempo indeterminado porque a empresa não tinha os direitos autorais da obra inspirada do escritor irlandês C.S. Lewis. Em setembro deste ano, a Ítalo vai sediar um congresso de educação católica. Ao menos 4 dos 8 palestrantes anunciados são figurinhas carimbadas das produções da Brasil Paralelo. O grupo educacional foi fundado há 70 anos, mas apenas recentemente se transformou em uma instituição reconhecidamente católica. Isso aconteceu quando o chanceler Marcos Vinícius Cassino, neto do fundador Pasquale Cassino, num momento tenso do trabalho, entrou numa igreja e se sentiu profundamente tocado por Deus, como ele relatou em um podcast católico. Depois ele fez o necessário para que a universidade passasse a abrigar missas e eventos ecumênicos e passou a adaptar todo o material didático dos cursos. Fizemos um processo de curadoria do nosso conteúdo para que não tivesse nada que afrontasse a Igreja Católica, ele disse no mesmo podcast. Segundo ele, professores e alunos não ofereceram resistência a essa mudança. O reitor da universidade, Marcos Antônio Cassino, tem como ideologia parecida com a do filho Marcos Vinícius. Ele já postou nas redes sociais foto com o slogan da campanha de 2018 de Jair Bolsonaro: Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Conteúdo negacionista. Negacionista sobre a pandemia da Covid-19 e elogios às Forças Armadas e à ditadura militar, e até posou foto com uma máscara do presidente Luiz Inácio Lula da Silva como um zumbi. Escola sem partido. Uma das primeiras coisas que fiz após ganhar o acesso à biblioteca online da Ítalo, acessível a todos os alunos dos cursos EAD, foi procurar se havia materiais relacionados a Brasil Paralelo disponíveis, e encontrei 2 menções a um dos livros do catálogo, Pátria Pedagógica e Educação Física no Contexto Escolar, lançado pela editora Sagá, que pertence à própria plataforma da biblioteca online. Ao tratar da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, a base comum do ensino médio brasileiro, Carlinha Mori, obrigado pela sua presença, minha querida. O livro sugere que o leitor assista um vídeo da Brasil Paralelo. Há ainda uma névoa que permeia o horizonte formativo da BNCC. Será este o caminho para alavancar o cenário educacional brasileiro? Objetivando responder a esta e outras dúvidas, sugerimos agora que assista ao vídeo Governo Implementa Currículo Obrigatório para todas as escolas do canal Brasil Paralelo, diz. O vídeo em questão reproduz pontos-chave das propostas do movimento Escola Sem Partido, que quer acabar com uma suposta doutrinação de esquerda na sala de aula.
conta com entrevistas com Olavo de Carvalho, o ex-ministro bolsonarista Abraham Weintraub, com o auto-intitulado Príncipe Luís Felipe de Orleans e Bragança. O político não faz parte da linhagem real, supostamente herdeira do trono, defendendo que a BNCC transformou a educação brasileira em cartilhas doutrinárias com discurso único e os professores em militantes. Mais adiante, o mesmo livro sugere que o leitor vá para o YouTube da Brasil Paralelo e assine a série Pátria Educadora, um conjunto de vídeos em que a produtora desanca o sistema de ensino brasileiro e o educador Paulo Freire. Obrigado, Carlinha. Que bacana. Tá faltando R$1 só, gente. Quem mandar um pila, nós fecha aí, mas tranquilo. Boa. Indicação de conteúdo da Brasil Paralelo disponível na plataforma do curso. Olha aí. Que absurdo, né, gente? Indígenas eram muito aptos à cristianização. A primeira disciplina do curso da História foi Brasil Colonial 1, ministrada pelo professor Lucas Ribeiro Fernandes, um fã do jogador Neymar, da monarquia brasileira, especialmente da princesa Isabel, e de Jesus Cristo, de acordo com as suas redes sociais. Carlinha, obrigado, minha querida. Obrigado, meus caros. Obrigado mesmo a todos que nos acompanham aqui para a gente continuar fazendo esse trabalho lindo. A aula começa com a chegada dos portugueses ao Brasil em 1500. Um texto de 10 páginas relata esse momento, sem, no entanto, citar conflitos com povos originários. Pelo contrário, há mais ênfase em que os portugueses passaram a celebrar missas assim que chegaram e os nativos eram muito aptos para a cristianização. Em vez de mencionar o genocídio e a escravidão dos povos indígenas, o curso elogia os jesuítas que tentavam, de acordo com a aula, garantir que aqueles povos que até então vieram encobertos do resto do mundo pudessem acessar as verdades eternas como qualquer europeu, escreveu. O professor nega que a imposição da religião católica aos nativos seja um instrumento ideológico de manutenção do poder e sobreposição da cultura indígena, porque, segundo eles, os padres estariam apenas lutando contra os costumes, ultrapassados ou mesmo absurdos, como a nudez, a poligamia e a antropofagia. Há um módulo inteiro sobre a importância dos jesuítas para a concretização da evangelização e a pacificação da colônia. Busca-se hoje desmerecer ou obliterar o papel desses religiosos na proteção do nativo, mas essa é uma atitude que as fontes não nos permitem adotar, escreveu o professor. Outros assuntos, como interesses políticos e econômicos de Portugal e suas colônias, são tratados apenas de modo superficial. Os indígenas eram aptos aí a serem convertidos, né? Já a disciplina Historiografia e Teoria da História, do professor Armando Alexandre dos Santos, se dedica a explicar o que é importante para o historiador não é julgar fatos históricos com entendimento, ou seja, dane-se o teor crítico, né? Que se tem hoje, já que a história é contada segundo a visão do mundo dos que escreveram. O ponto que chama atenção, porém, é a atenção que ele dá à visão cristã da história, denotando que seria a mais correta. Para ele, o cristianismo foi o primeiro e único responsável por criar uma relação fraternal entre os seres humanos e reconhecer a liberdade dos homens. Ele também ensina que o juízo final, entendido pelos cristãos como o dia que Deus irá julgar todas as pessoas que já passaram pela terra, como a magna aula de história. Será o momento em que tudo se revelará, em que todas as tramas da história se pantetearão, em que o encadeamento de causas e efeitos nos acontecimentos humanos se tornarão claros diante de todos os homens reunidos. Nesse momento, todos os mistérios da história universal se revelarão, todos os crimes, conspirações e tramas que ficaram ocultos ao longo dos séculos e dos milênios serão definitivamente postos a nu. Não existe evidência científica de que haverá um juízo final. Santos ensina que os marxistas e os freudianos colocam o homem em uma posição de marionete que apenas reage à economia e ao próprio inconsciente. Que doideira isso aqui, hein, gente? Que loucura. Loucurada mesmo, hein? Vamos seguindo aqui para todo mundo ficar muito bem informado, meus caros, minhas caras. Todos esses que creem em tudo que é regido por leis, vamos realizando passivamente sob a ilusão de que estamos agindo livremente, escreveu ele. A disciplina encoraja que os estudiosos tenham fé, o filósofo que não tem fé
ou que tem fé, mas que faz uma ablação artificial, desnecessária e prejudicial entre fé e razão, esse vai se perder nos seus raciocínios, sempre duvidando de si mesmo e jamais alcançando a certeza. Não será um filósofo no sentido pleno, apenas rastejará na vida de pensamento e jamais voará. Raciocínios muito semelhantes aparecem em outras matérias do curso, aulas sobre Idade Média, fazem uma defesa de reis como enviados divinos e das cruzadas como necessárias para pacificar um mundo que vivia constantes guerras. No entanto, o professor reconhece que havia maus cristãos na Igreja Católica e que algumas cruzadas eram feitas mais por interesse do que por fé, sem, no entanto, explicar mais sobre isso. O professor Robinson Nascimento ensina que historiadores que apontam abusos da Igreja Católica seriam anticatólicos. O predomínio da Igreja do medievo é um fato. Ninguém nega ou põe em dúvida. O que se debate é como se julgar esse fato. Autores anticatólicos escreveram farta literatura crítica, acusando a Igreja de toda espécie de interesses espúrios até criminosos, mas a verdade é que na emergência concreta em que estava a Europa invadida pelos povos bárbaros, foi a Igreja que salvou a Europa. Mais do que isso, construiu-a, formou-a, civilizou-a, escreveu o professor Robinson Nascimento. A única disciplina que cursei antes de escrever essa reportagem foi ministrada pelo próprio Rafael Nogueira, Formação e Consolidação do Império Brasileiro, 1808-1840. No vídeo de introdução às aulas, ele se apresenta e diz que está gravando aquelas aulas em 2021, antes do bicentenário da independência brasileira, quando ele ainda era presidente da Biblioteca Nacional. Os 200 anos de independência marcam a efeméride mor da pátria, diz ele no vídeo. E eu espero que vocês estejam depois maduros para pensar e responder a grande pergunta: o que é o Brasil e o que são os brasileiros? Sobre o processo de colonização portuguesa na África, Nogueira fez uma relativização da escravidão em um dos textos que escreveu para a disciplina, diferentemente do modo como a historiografia moderna muitas vezes apresenta, a Bula Dum Diversas não parece autorizar a escravidão. Basicamente, ela surge aos cristãos como um meio de defesa apto a acabar com aquele conflito, que se exercia, porém, subjugando, buscando e capturando os inimigos. Não era uma chancela eclesiástica a escravidão, ele escreve. A Dum Diversas foi uma bula do Papa Nicolau V, publicada em 1452, que concede plena permissão de invadir, buscar, capturar, subjugar os sarracenos e pagãos e quaisquer outros incrédulos e inimigos de Cristo, onde quer que eles estejam, como também seus reinos, ducados, condados, principados e outras propriedades, e reduzir as suas pessoas à perpétua escravidão, e apropriar e converter o seu uso e proveito dos seus sucessores, os reis de Portugal em perpétuo, os supramencionados reinos, ducados, condados, principados e outras propriedades, possessões e bens semelhantes. Atualmente, até a própria Igreja Católica reconhece que atos papais permitiram que reis se apossassem das propriedades e povos de regiões colonizadas que nunca foram consideradas expressões da fé católica e não refletiam adequadamente a igual dignidade e direitos dos povos indígenas. A nota foi publicada pelo Vaticano em março de 2023, mas a disciplina de Nogueira não foi atualizada. Assustador. É um pouco assustador a gente saber que isso está acontecendo e não há mais um debate no meio acadêmico, diz Carolina Santos Pinho, doutora em educação, professora e pesquisadora do Instituto Federal da Bahia, ao ser perguntada a respeito do curso oferecido pela Ítalo com a Brasil Paralelo. Com esse curso, eles comprovam que existe sim uma ideologia e que a ideologia da escola sem partido, que foi tão propagada pela extrema-direita, é uma falácia. Eles precisam se decidir, ou eles dizem que não tem ideologia, ou criam cursos alinhados à extrema-direita. Ainda de acordo com a pesquisadora, deveria haver um aviso para os interessados a ingressar nesse curso sobre a sua orientação ideológica. A história já foi contada a partir dessa perspectiva. Currículo é disputa de poder. Enquanto houver disputa de poder, haverá disputa epistemológica. Ciência do conhecimento. Já o professor e historiador Murilo Cleto, que fez a sua tese de doutorado pela Universidade Federal do Paraná,
sobre o revisionismo histórico da Brasil Paralelo, afirma que o curso reforça as suas conclusões. Para ele, a Brasil Paralelo tem uma relação dúbia com a universidade, ao mesmo tempo que ataca por supostamente reproduzir o marxismo cultural, também busca a sua legitimidade. Abrir um curso de história reconhecido pelo MEC é uma forma de revestir de legitimidade institucional os discursos sobre o passado, até então marginais no debate público, sob a justificativa de lançar luz sobre uma visão cristã da história, supostamente omitida pelos cursos de licenciatura fora desse nicho. Eles reabilitam uma historiografia hegemônica do século XIX, que já foi superada por novas perspectivas, que, por sua vez, são deixadas de lado ou reduzidas a caricaturas. Baita reportagem da Amanda Audi. Eu fiz uma reportagem com ela para o Intercept. E muito bom a gente entender essas pessoas, meus caros e minhas caras. A gente está